As ruas do Irã estão pegando fogo, mais uma vez. Mas, para a gente entender de verdade o que está em jogo hoje, a gente precisa dar um passo para trás. É preciso olhar para as décadas de história que acabaram levando a esse momento tão explosivo. Olha, o gatilho imediato para essa agitação toda é um colapso econômico total. A inflação, gente, disparou para um patamar impressionante de até 52%. Um número desses simplesmente pulveriza o poder de compra e transforma a vida diária numa verdadeira luta pela sobrevivência para milhões de pessoas. E claro, esse desespero econômico todo transbordou, explodiu nas ruas. A gente está vendo que a imprensa já está chamando de confrontos sangrentos por toda a nação. É um sinal claríssimo de que a paciência do povo simplesmente se esgotou. Então, vamos tentar entender qual é a dimensão real dessa revolta que a gente está acompanhando agora em 2026. É fundamental entender que não se trata de protestos isolados, de um evento aqui e outro ali. Não. O que a gente vê é um movimento nacional. As reivindicações já foram muito além do preço do pão. Agora, o que o povo está pedindo é uma mudança fundamental em todo o sistema político. E a resposta do regime diz muito. Eles estão cortando o acesso à internet. É uma tática já conhecida, uma tática de desespero para tentar silenciar a oposição, impedir que os manifestantes se organizem e, claro, esconder a repressão do resto do mundo. Para a gente captar a essência da raiva de hoje, a gente precisa voltar no tempo. Voltar para o evento mais decisivo da história moderna do Irã. Pois é, para entender o Irã de hoje, é obrigatório voltar para a Revolução Islâmica de 1979. Foi ali que o país foi completamente redesenhado e as consequências daquele evento são sentidas até hoje. Os anos que se seguiram foram absolutamente cruciais. A guerra devastadora contra o Iraque, por exemplo, não só custou inúmeras vidas, mas também serviu para consolidar o poder militarista e justificar a repressão interna. E enquanto isso, o clero ia sistematicamente redefinindo cada pedacinho da sociedade iraniana. No centro de tudo, de toda essa estrutura, está esse conceito, velayat e faqih. Essencialmente, o que isso significa? Significa que a autoridade final, tanto política quanto religiosa, é dada a um clérigo que não foi eleito. Ou seja, no fim do dia, a vontade do líder supremo está acima de qualquer instituição eleita. É a base ideológica que nega a soberania popular. Essa comparação aqui é chocante, né? Mostra de forma muito clara a mudança social dramática que aconteceu. Especialmente para as mulheres. Para elas, a revolução significou um retrocesso brutal. Elas trocaram liberdades que estavam se expandindo por um sistema de restrições severíssimas. Para ter uma noção do que foi perdido, a gente precisa dar uma olhada no Irã que existia antes de 1979, durante o governo do Shah. A Era Pahlavi era um grande paradoxo. Por um lado, um período de modernização social, de abertura cultural, mas por outro, de uma repressão política brutal e uma desigualdade que só crescia. Ou seja, existia liberdade em alguns aspectos e absolutamente nenhuma em outros. E foi exatamente esse descontentamento que estava ali borbulhando por baixo da superfície que criou o terreno fértil para o movimento revolucionário do Khomeini, que chegou prometendo justiça social e independência nacional. Mas a identidade do Irã vai muito, muito além do século XX. Ela está enraizada numa das maiores e mais antigas civilizações do mundo. Esse legado antigo de tolerância, que é personificado no cilindro de Ciro, é uma fonte de imenso orgulho nacional. É a memória de uma Pérsia que liderava o mundo não só em poder, mas também em ideais de liberdade. Ideais que, hoje, estão ecoando nas ruas. E a gente vê essa memória sendo usada como uma arma hoje. Quando os manifestantes invocam essa herança persa, pré-islâmica, eles estão fazendo mais do que só celebrar o passado. É um desafio direto à própria identidade da República Islâmica. É como se eles estivessem sugerindo que existe uma identidade iraniana mais antiga e talvez mais autêntica. E tudo isso nos traz de volta ao presente. E a pergunta mais crítica de todas: o que vem a seguir? Muitos analistas já colocam as chances de sobrevivência do regime em menos de 60%. A questão crucial parece que deixou de ser se o regime vai cair, para se tornar como ele vai cair e, principalmente, o que virá depois. Os especialistas enxergam basicamente 3 cenários principais se desenhando. De um lado, o caos de uma guerra civil. De outro, a troca de uma ditadura por outra, com os militares assumindo o poder. E, por fim, a esperança de uma transição democrática. Cada um desses caminhos é uma encruzilhada perigosíssima. O que está em jogo não poderia ser mais alto. A chance de restaurar liberdades e de reintegrar o Irã ao cenário mundial é contrabalançada
pelo risco gigantesco de uma instabilidade catastrófica, não só para o país, mas para toda a região. No fim das contas, a luta nas ruas do Irã não é só sobre o futuro do próprio país. O que acontecer ali vai, inevitavelmente, remodelar todo o equilíbrio de poder no Oriente Médio, deixando o resto do mundo de olho, observando e se perguntando qual será o próximo capítulo na história dessa nação milenar.